Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 49 de 180, Saber e Fazer, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 49 de 180, Saber e Fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus, anotado por João, capítulo 13, versículo 17. Entre saber e fazer, existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir, por inútil. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante do capítulo 49 de 180, Saber e Fazer. O título dado por Emmanuel é exatamente a respeito da passagem evangélica que ele utilizou, que foi anotada pelo apóstolo João, no capítulo 13, versículo 17, que diz a frase que Jesus falou: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Em outras palavras, é exatamente o título que Emmanuel deu. Se você sabe destas coisas, você é feliz, se você as fizerdes, porque bem-aventurados é ser feliz. Então, se já você sabe, você será feliz se você praticar. Simples assim. Simples assim em entender, não é? Em saber. Mas fazer é realmente o esforço próprio de cada um de nós.
É por isso que ele começa a dizer, já entre saber e fazer, existe singular diferença. Por quê? Singular significa especial. Então existe uma especial diferença. Diz ele, quase todos sabem, poucos fazem. Ele está afirmando que muitas pessoas, ou melhor, quase todos sabem muito, mas poucos fazem. Isto é, praticam aquilo que sabem. Diz, todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. E é um fato. Todas as seitas são boas. Nenhuma é melhor do que a outra, porque todas ensinam somente o bem. Nesta outra parte, ele continua dizendo, todas, isto é, todas as seitas, possuem serventuários, crentes e propagandistas. Os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. E isto é um fato. Então, ele está dizendo que todas crenças religiosas possuem serventuários, não é? Crentes e propagandistas. Mas os apóstolos, ele se refere a apóstolo, aquele que sabe e faz. Essa é a colocação dele. E ele diz, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Desta forma, a quantidade de pessoas que procuram as doutrinas religiosas crescem sempre. Mas ele está dizendo que os apóstolos estão escasseando, isto é, estão diminuindo cada vez mais. Isto porque muitos querem saber, mas poucos querem praticar. Ele continua dizendo, há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. Então, estes poucos apóstolos indicam os caminhos, né? É a palavra dos que sabem. Então, aquele que já sabe pode indicar também o caminho, assim como os apóstolos. Mas ele diz que raras criaturas penetram valorosamente a vereda. A vereda é um caminho estreito. É a chamada porta estreita, não é? Então, raras criaturas penetram valorosamente a vereda, o caminho estreito. Muitas vezes em silêncio, abandonadas, incompreendidas. E isso é uma coisa para a gente perceber, porque não existe alarde. A pessoa que opta por abraçar o Evangelho de Jesus e sabe que ele tem que estudar o Evangelho e praticar o Evangelho, são pessoas que realmente optaram por aquilo. E elas fazem silêncio, até muitas vezes em relação à sua família, seu grupo familiar. Então, um exemplo, num grupo familiar tem 5 pessoas. Uma delas optou por estudar o Evangelho e colocar em prática o Evangelho. Não importa a religião. E ela, muitas vezes, vai ser incompreendida. Por quê? Porque a família que gosta muito de falar mal da vida alheia, ela já não quer falar mais. A família que gosta de entrar em bebedeira, vamos chamar assim, não é? É a opção ali das pessoas. Mas ela já percebe que aquilo não é correto para ela. Ela também opta por não beber bebida alcoólica, ou não beber daquela forma, não é?
E é por isso que elas são abandonadas e incompreendidas. Porque a sua própria família já passa a dizer para os outros parentes que ela agora se tornou uma grande fiel lá na sua igreja, no seu centro espírita, não é? Por isso que ela é abandonada e incompreendida. Então, as pessoas não compreendem a sua mudança e são abandonadas. Então, quando se tem alguma uma atividade, ela nem é chamada. Porque ela lá tomando água, por exemplo, para as pessoas, chega a incomodar. A pessoa se sente incomodada. Porque aquele que ainda bebe muito, por exemplo, ele sabe perfeitamente que aquilo não está correto. Porque se ele está bebendo muito, ele está, de certa forma, matando o seu corpo físico. Porque a bebida vai realmente minando as forças da pessoa. E ele ainda diz, é o esforço supremo dos que fazem. Então, essas pessoas que em silêncio, que muitas vezes são abandonadas, incompreendidas, são as que fazem o supremo esforço. Nesta outra parte diz, Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. Então vejamos a lógica de Jesus. Por que Jesus se deixou ser crucificado? Então Jesus percebeu que ele já tinha passado a mensagem, que foi o seu evangelho, sabia perfeitamente que os seus discípulos iam levar essa mensagem para frente, e ele se deixou imolar, se deixou levar para a cruz, porque fazia parte, porque ele sabia perfeitamente que aquilo poderia acontecer com ele, não é? Um povo rude daquela época, era muito possível que ocorresse aquilo. Continuo dizendo, a existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Olha que coisa magnífica. Vamos pensar sobre essa frase, que ela é magnífica. Ele diz que a existência de uma teoria elevada. O que teoria elevada que ele está se reportando? Que ele está mencionando? O Evangelho de Jesus. Porque é uma teoria elevada. É ou não é? Quando você ler aquilo, que você percebe, você fala, puxa vida, mas difícil de fazer isto, né? E às vezes a pessoa pode até colocar em dúvida sobre aquilo, se aquilo é uma realidade. Mas somente quando você começa a fazer aquilo é que você percebe que aquilo é possível fazer. Porque senão Jesus não teria trazido o seu evangelho. Não é uma pergunta interessante? Jesus veio para trazer o seu evangelho. Olha, se nós não praticarmos o evangelho, de nada vai adiantar. Por isso que ele diz que é uma teoria elevada, envolve a necessidade de experiência e trabalho. Experiência é quando nós estudamos, e trabalho é quando nós praticamos. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. Olha que colocação interessante. Ele está falando sobre a ação edificante. A ação edificante é quando nós colocamos em prática o Evangelho de Jesus. Com quem? Com os outros, com qualquer pessoa. Então ele está questionando se esta ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. Isto é, todas as ações do bem seriam inúteis. E é verdade. E João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Então, aqui está tendo uma colocação de Emmanuel a respeito de João, dizendo que ele assinalou com a grande sabedoria.
E na conclusão, ele diz, demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. E é exatamente isto que diz o versículo, não é? Aqueles que concretizam os ensinamentos. E concretizar os ensinamentos é você estudar e praticar. Quando você pratica o ensinamento recebido, então você concretizou o ensinamento. E eles, quem fizer isto, serão bem-aventurados. E diz ainda, aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Lembram quando ele falou, no princípio, que entre saber e fazer existe singular diferença? Isto é, uma especial diferença. É isso. No campo de serviço cristão, a diferença entre cultura e a prática, entre o saber e fazer. Quando você tem a cultura, é o saber. Você já sabe. Quando você pratica, você vai fazer. Você tem que fazer para praticar. Não é isso? E isto é válido para qualquer tipo de cultura humana, não é? Foi muito bom estar com você. Espero que tenha sido bom para você também a lição. Espero encontrá-lo